Olá, eu sou o professor Luciano Santos. Estamos começando uma série de aulas aqui no canal Fica a Dica Aulas Profissionalizantes, tá? Esse é um projeto nosso aí, tanto meu quanto de outros professores, tá? E aí a gente vai ter diversas aulas, tá? Profissionalizantes, vamos ter aulas de mecânica, vamos ter aula de logística, segurança do trabalho, soldagem, caldeiraria, tá? A área que você imaginar elétrica não pode ficar de fora, né? Tá? Curso de eletricista predial, eletricista industrial, tá? Todos esses cursos a gente vai abranger no nosso canal, tá? É um projeto, por isso eu peço a você, antes de mais nada, que você compartilhe o nosso vídeo, divulgue, né? Ajude um professor que está com um projeto bacana, com um projeto que vai ajudar milhares de pessoas, esperamos, certo? Então, ó, gostou do vídeo? Você vai, curta o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, tá? Acompanhe as aulas, tá? Qualquer dúvida pode nos escrever, tá certo? Pode deixar nos comentários aqui do vídeo. Enfim, a nossa primeira aula de hoje vai começar com metrologia, certo? Metrologia, então vamos lá. Bom, metrologia é uma disciplina básica para diversos cursos da área profissionalizante, tá? Ela é a base para todos os cursos da área de metalmecânica, mas metrologia ela é uma disciplina, né? Ela é uma ciência, porque metrologia é a ciência da medição, ela está em todas as áreas. Precisou medir o que é uma grandeza. Bom, grandeza física é tudo aquilo que a gente pode medir. Então, necessitou medir, que é comparar com um padrão, a gente está falando de metrologia. Nas nossas aulas aqui, a nossa metrologia vai se prender à metrologia dimensional, que é a metrologia que faz a medição de medidas lineares e angulares. Então, todos os instrumentos que a gente vai ensinar a você utilizar, vai falar ou de medida de ângulo ou de medida de comprimento, certo? Bom, então se a gente pode medir, a gente está falando de metrologia. E aí, mas só que os padrões que nós utilizamos hoje para medição de comprimento nem sempre foi o mesmo, né? Antigamente o pessoal usava como padrão as partes do corpo, né? E isso tinha diversos problemas, porque a medida padrão era a medida do rei. Então a gente tem medidas. Nós temos medidas, por exemplo, da mão. O que é a mão? A mão é essa medida daqui, ó. Pegando o dedo polegar. Essa medida é a mão. Nós temos a palma. A palma é a medida da mão aberta sem o dedo polegar. Tá? Nós temos a medida do palmo, que é a medida do dedo mínimo ao dedo polegar. Tá? Nós temos, usar muito para vender tecido na época antiga, né? O cúbito, né? Que é a distância que você tem do dedo médio para o cotovelo, tá? Essa medida aqui do antebraço, certo? Nós tivemos a braça, que é você com a mão aberta, da ponta de um dedo ao outro. Nós temos a jarda também, foi muito utilizada. A jarda vai do nariz até o dedo polegar com o braço estendido, certo? E entre outras medidas, né? Nós tivemos, até na Bíblia, nós tivemos o côvado, né? O côvado é uma medida de 3 palmos, né? Quando Deus ordenou a Noé para construir a arca, ele pediu para construir com uma medida específica em côvados. Tá? Um côvado é equivalente a 3 palmos. Enfim, dá para se ver que a importância da metrologia no nosso dia a dia, né? Muitas dessas medidas se tornaram padrão. Por exemplo, o pé é utilizado até hoje, né? Quando o cara está numa aeronave, estamos a tantos pés de altura, tá? A polegada, né? Que é a distância, né? É a largura do dedo polegar na medida da base da unha, tá? Essa medida aqui, pegando da largura, é o polegar, certo?
É uma medida que a gente usa até hoje. A gente vai fazer medições de instrumentos que medem polegada também. E foi padronizado, né? Para poder utilizarmos essas medidas hoje, elas foram padronizadas. Imagina se o cara fosse vender tecido a palmo. Então eu, como sou comprador, eu pegaria um palmo, eu levaria um camarada de uma mão gigante. Eu dizia, eu quero 10 palmos de tecido. Eu levava o camarada que tem uma mão 10 vezes a minha. Quando ele desse 10 palmos, eu conseguiria pagar por 10 palmos e levar muito tecido. Só que quando eu chegava lá para comprar no fabricante, o cara tava com um anãozinho lá. Aí dizia, bota lá 10 palmos. Aí o cara ia levar bem menos tecido. Para não ter essa confusão, a gente teve padronizações. Por exemplo, a gente chegou que uma polegada equivale a 25,4 milímetros. E esse padrão nós utilizamos até hoje, tá? E a gente vai fazer conversão de unidades aqui também, tá? A gente vai começar medindo o comprimento pelo instrumento mais simples que existe, que é a régua graduada. A régua graduada nós já utilizamos na escola, né? Desde criança, né? A gente tem aquela régua escolar de plástico, que é de 30 centímetros, tá? Nós temos aqui, ó, uma régua, né? A nível técnico, né? Que é uma régua de aço inoxidável, né? É uma régua que tem um comprimento um pouco maior do que 30 centímetros. Essa daqui tem um comprimento de 60 centímetros, né? Tá? É o dobro daquela régua escolar, mas ela tem alguns diferenciais para uma régua comum, tá? Porque as medidas nelas não é só pintadas. As medidas nessa régua ela é marcada, né? Ou seja, ele tem um relevo aqui. Se você passar a mão, né, você vai sentir um relevo que ela existe aqui. E ela tem medidas diferentes da régua escolar. Essa régua ela tem medida tanto em milímetro como em polegada. E nós vamos aprender a fazer a leitura nas duas escalas, tá? Por quê? Porque depois que a gente aprender a utilizar a régua, a gente vai precisar fazer medidas ainda menores, que não é possível com esses traços da régua. E aí eu vou estar explicando para vocês como essas medidas menores, e a gente vai chegar em um outro instrumento, que é muito utilizado na área de mecânica, né? Que é o paquímetro, tá? O paquímetro é esse instrumento aqui, ó, que a gente vai conhecer direitinho quais os modelos do paquímetro, tá? A gente trabalha com ele, né? O paquímetro, né? A gente vai conhecer direitinho, ele é um paquímetro quadridimensional, ele pode fazer 4 medições, tá? E a gente vai ver quais são as formas de utilizar o paquímetro. Mas eu já posso adiantar para vocês o seguinte, que nós iremos utilizá-lo para fazer medidas onde a régua não é capaz de executar. Por exemplo, se eu quiser uma medida dividindo 1 milímetro em 50 partes, imagina, um tracinho daquele da régua que é 1 milímetro, a gente dividir em 50 partes. Isso é impossível fazer com a régua, tá? O paquímetro a gente consegue, porque a gente tem uma escala auxiliar, tá? É uma escala móvel que a gente chama de nônio ou vernier. A gente vai conhecer direitinho o paquímetro lá na frente, tá? Vai ter instrumentos ainda que eu vou conseguir ter medidas menores do que o paquímetro, que é o micrômetro, tá? Então a gente também vai conhecer o instrumento micrômetro, a gente vai conhecer também o goniômetro, que é um instrumento, né, que a gente utiliza para fazer medição de ângulos. Vamos conhecer o relógio comparador. Enfim, o nosso canal, nessa parte de metrologia, você vai ter um conteúdo completo. A princípio, metrologia, mas como eu falei para vocês, a gente vai estar abrangendo diversas áreas técnicas, diversas áreas profissionalizantes. Então, curta o nosso vídeo, compartilhe, tá? Se inscreva no canal, que é muito importante se inscrever no nosso canal. Fica a dica, aulas profissionalizantes. Aguardo você para a nossa próxima aula.